Boa noite, salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para começar o segundo episódio do nosso exímio podcast Entre Amigos. E para o episódio de hoje, eu tenho quem aqui presente comigo? A presença ilustre de quem? Maria Luísa. Oi, gente, boa noite. Além dela, é claro, o grandíssimo Péricles. Boa noite, rapaziada. Tudo bom com todo mundo aí? E ninguém mais, ninguém menos que ela, Suelen. Olá, boa noite. E só para ressaltar, pelos mesmos motivos da semana passada, vulgo coronavírus, ainda estamos gravando em nossas casas. Onde a gente está fazendo o máximo para entregar alguma coisa de qualidade. Porém, se tiver algum ruído externo ou algo que atrapalhe, a gente pede nossas sinceras desculpas desde já. Imprevistos podem acontecer, né? Enfim. Sim, exatamente. Nesse podcast, nós vamos fazer uma breve análise do documentário produzido pela TV Senado, Em Busca da Verdade, e do artigo 13 questões sobre a ditadura militar no Brasil, que é da revista Época. Nós vamos deixar os links abaixo para caso vocês queiram dar uma lida ou ver melhor, podem lá acompanhar. Então, gente, só para dar uma situada assim no período histórico, vou começar falando sobre, tipo, como se deu a ditadura aqui no Brasil. Mas é algo bem breve mesmo, só para deixar claro durante o que a gente for falando. Então, tudo começou, mas basicamente assim, em 1961, quando João Goulart, vulgo Jango, assumiu a presidência. Na época, estava ocorrendo a Guerra Fria e tal, e as propostas dele eram mais voltadas para o lado da esquerda, como reforma agrária, direito de volta aos analfabetos e tal, o que a direita não gostou muito. E como na época o comunismo estava muito mal visto, eles começaram meio que a fazer manifestações nas ruas, uma galera a favor, é claro, das propostas de Jango, que foram chamadas de reformas de base, e outras não. E foi até chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí o que acontece? É, os militares viram que davam para fazer alguma coisa em relação a isso, começaram a ter vários aliados, então decidiram tomar o poder. Falando assim, né? Parece que tipo, foi muito fácil e rápido e tal, mas não foi bem assim, não. Bom, gente, essa tomada do poder, ela teve muita ajuda, né? E foi influenciada por umas classes bem específicas. Como temos o exemplo do governo americano, que inicialmente super apoiou o golpe militar, inclusive apresentou até propostas oficialmente, como o plano de contingência de 261. O governo americano também enviou frotas navais com armas e petróleos para ajudar no golpe. E já que a gente já está falando de americanos, né, nós sabemos que essa ajuda manteve-se mesmo com altos e baixos até 1967. 77. Ela só chegou ao fim, essa ajuda americana, quando um novo presidente foi eleito, porque os eleitores, o pessoal dos Estados Unidos já não estava gostando muito, então já estava pressionando o governo desde já. Ah, gente, só para deixar bem claro uma coisa que eu esqueci de falar, que isso ocorreu dia 1º de abril de 1964. Ou seja, tipo, ele assumiu o poder em 1961, Jango. Aí só em 1964 que isso ocorreu. Então foi, tipo, ainda demorou um bom tempo para que isso acontecesse. Uma coisa que eu queria ressaltar, que o Felipe estava falando aí dos apoios, é que não foi só. Não teve só apoio estrangeiro, né? Teve apoio não só dos militares, mas também muitos empresários abriram os olhos para o que estava acontecendo e viram que podia ganhar muito dinheiro com isso. E teve bastante investimento da parte dos empresários. Ajudaram em protestos. Teve também algumas empresas de carro que patrocinava o exército, entregava automóveis para ajudar justamente nessa parte do para fortalecer mais ainda. E era meio óbvio que os empresários iriam apoiar o regime militar, né? A economia estava crescendo, tudo mais. Era o cenário ideal que eles tinham para eles. Mais dinheiro na mão dos empresários, menos dinheiro na mão do povo. Então, por Exatamente. isso, Mas também é válido ressaltar que João Goulart, ele nunca é, quis dar um contragolpe ou algo do tipo, porque ele até disse: se minha presença no governo for à custa de derramamento de sangue, prefiro me retirar. Ou seja, ele preferiu se retirar de forma pacífica, até que ter atitudes violentas, que ele sempre deixou claro que ele não ia entrar nesse rumo, não queria isso.
Sim, Mas sim, você E acha até também porque nós como sabemos outra coisa, que a ditadura assim em si, ela não foi planejada. Tipo, foi, foi, tipo, eles tomaram o poder, mas eles nem tinham um plano governamental, digamos assim, não sabiam o que ia acontecer e tal. Eles só Uhum. queriam tomar o poder, digamos assim, Vem iniciativa. cá, E, vocês tipo, acham, vocês acham que se o Django tivesse do contragolpe, né, no exército brasileiro, será que teria acontecido alguma coisa diferente ou só uma grande guerra muitas civil? mortes, até porque, como o Suelen já falou, os Estados Unidos, eles queriam muito que, tipo, eles ficassem mais aliados a eles, entendeu? Até porque eles mandaram tropas navais para caso alguma coisa, caso ele revidasse, tipo, dava para assumir, entendeu? Com essas tropas que eles mandaram. É. Cara, tipo, é sério, os Estados Unidos, eles investiram muito, porque eles queriam muito que isso acontecesse, porque eles estavam com muito medo que alguma, como é que eu posso dizer? Que o comunismo se instalasse aqui no Brasil, entendeu? Porque eu até vi que, por exemplo, Cuba tinha se tornado, digamos assim, aliado ao comunismo, socialismo, enfim. E se isso acontecesse aqui, digamos assim, que teria mais influência para os países da América do Sul, aqui, latinos, fossem também, entendeu? Aí os Estados Unidos já estava todo preocupado em relação a isso. E como o documentário que a gente assistiu relata, deixa muito bem claro que tudo isso daí foi um projeto econômico para os grupos nacionais e estrangeiros, porque muitas das partes foram financiadas por eles. Então, gente, voltando aqui para o documentário. O documentário, eu não sei vocês, mas eu senti um clima bem meio que pesado, sabe? Com os depoimentos das pessoas em relação à tortura e dos depoimentos também dos, das pessoas que fizeram essa tortura, A né? cara de pau das pessoas, você quer dizer, né, meu anjo? Hum, Tem muita coisa que eu escutando o podcast não, escutando documentário. o documentário, eu me arrepiava todinho quando os caras falavam, relatavam o que que acontecia com ele, botava de cabeça para baixo e dava choque, e batia, e as mulheres eram estupradas, e caramba, bicho, eu não consigo imaginar isso na realidade em que eu vivo, entendeu? Você assistindo, assim, você sentia uma vibe bem pesada, tipo um bagulho assustador mesmo, porque a cada relato que ia passando, você sentia o desespero daquelas pessoas contando, sabe? E o E eu, relato que eu mais senti, assim, chocado foi o relato da senhora N. Moreira. Não sei se vocês perceberam, mas ela conta e é uma coisa bem pesada mesmo que aconteceu. tipo, e eu sou muito sensível a essas coisas, sabe? Eu falo mesmo, teve umas partes que eu pulei. Eu acho que. Esse foi qual, João Pedro? Esse relato foi qual que você falou? Foi o relato de uma senhora no final, que ela conta que ela entrou na sala, eu não lembro quem era uma mulher, já estava morta, enfim. Ela entrou, ela estava com o olho para fora, ela estava com deformações na cabeça. Deu para Essa foi perceber que a sim, que eu tortura com pulei ela porque foi eu não pesada aguentei, não. mesmo. Deu para perceber que a tortura que aconteceu ali foi algo pesado e que chocou muito a senhora. Uhum. Não Então, só tortura, né? Assassinato. só Exatamente. pra meio que se localizar, né? Esse documentário, ele fala. No início, ele fala, né, da Comissão Nacional da Verdade, que foi. Essa comissão é criada pelo Estado para investigar violações de direitos humanos ocorridas em um determinado período da história de um país. E nesse caso aqui foi especialmente assim da ditadura. E tipo, isso não ocorreu aqui só no Brasil, teve outros países também que, que isso também ocorreu. E tipo, no Cara, Brasil eu ainda vi que o demorou que Brasil foi. só, Eu já ia falar isso. porque não tiveram tantas mortes comparadas aos, tipo, Chile e Argentina. É sério, eu fiquei muito besta quando eu vi isso, porque foram muitas, entendeu? Tipo, aqui no Brasil ocorreu tanta desgraça que eu pensei que, tipo, em outros países não ia ocorrer isso, sabe? Mas, tipo, foi pior. Eu fico, meu pai amado. Uma Foi coisa, menos, mas não deixa de ser algo cruel, né? Tortura e Sim, morte, sendo para mais ou para menos, sempre vai ser algo ruim. uma coisa que eles destacaram também no documentário é que o Brasil foi muito atrasado nessa parte de criar uma Organização Nacional da Verdade, uma Comissão Nacional da Verdade. E, tipo, nos outros países que isso aconteceu, foi muito mais rápido para poder resolver os casos, encontrar corpos que estavam desaparecidos, essas coisas.
Sim, sim. Ah, e só para constar, essa comissão tem, tipo, o objetivo de relatar o que aconteceu, né, durante esse período da ditadura, de mortes, para encontrar corpos também, relatos de pessoas que foram torturadas, relatos de pessoas que sofreram, é, sofreram não, que fizeram, né, essa tortura, não com, tipo, com o objetivo de prender essas pessoas e tal, mas tipo, com o objetivo de fazer um relatório, um texto bonitinho para que tipo, as pessoas possam ver para que esse erro não Descobrir a cometa de verdade. novo, entendeu? Uhum. Lembrando também E a que gente sabe que essas torturas e mortes basicamente começaram quando o AI-5 foi aprovado, né? Que a gente já falou um pouco sobre ele no outro podcast. Pois eles davam pleno direito, poderes para matar, torturar e planejar até executações que nós vamos conversar posteriormente contra algumas classes específicas, como teve contra os índios, os camponeses, enfim. E a partir daí que foi criado o DOI-CODE, né? Que era onde as pessoas eram levadas para serem torturadas e confessarem o que os militares queriam saber. E Sussu, também é válido lembrar que o DOI-CODE foi responsável por muitas mortes e desaparecimentos de cadáveres. Oi? você disse que essas torturas começou com AI-5? Eu não entendi muito bem. Foi, basicamente, foi o que deu liberdade. Foi Então, esse ato inconstitucional que deu liberdade para começar, assim. Na tese é isso, né? só para complementar assim mesmo. Eu tinha visto que, tipo, bem antes do AI-5, já tinha, ocorria, né, essas coisas, principalmente em manifestações, porque o povo tacava bala mesmo, sem dó, sem piedade, sem nada. E com esse AI-5 aí só piorou tudo, entendeu? Porque o eles problema podiam depois fazer do o que AI-5, quiserem, o problema sem, depois do tipo, AI-5 posso O falar? problema depois do AI-5 é que eles não tinham só a liberdade de fazer, porque eles já estavam no poder, então basicamente eles podiam fazer o que eles quiserem, mas eles tinham uma desculpa jurídica para fazer o que eles estavam fazendo. Quando a gente vê o documentário, a gente vê várias vezes as pessoas que praticaram esses atos negando o que fizeram. E também algumas vezes as pessoas não negando, mas falando que fizeram, mas fizeram em nome da polícia, digamos assim, em nome da verdade. Para descobrir o que eles precisavam saber ali, saber onde é que estava as pessoas que estavam contra ele, descobrir o que estava acontecendo por fora do poder deles. Exatamente, muitas vezes romantizando, né, a tortura, falando que se for para saber a verdade, tudo bem, Exatamente. que se for para fazer tortura em algum Não, que bandido, como torturando e eles tendo a verdade, falavam, descobrindo tudo a bem. verdade é suave. Torturar e descobrir a verdade é suave, era isso que ele quis dizer. Se for para torturar e descobrir a verdade, tudo bem, pode fazer. Paulo Magalhães, não foi? Uhum. E tipo, foi muito hipócrita, sabe? Porque, e ainda ele falou, tipo, se teve caso de abuso sexual, foi um ou dois. Mas, tipo, tem vários relatos de que mulheres sofreram estupro, assédio. Ai, o que mais tinha, velho? E o mais engraçado, né, não sei se eu posso dizer engraçado, enfim, contraditório, que os responsáveis, né, como o Malu mesmo disse, eles não admitiam, eles ficavam se esquivando das acusações e próprio se desmentindo, porque ao passar do documentário a gente via que eles se desmentiam, que falava quando negavam e depois afirmavam, ou então ironizavam, falavam, tá tudo bem. Uhum. Eu não sei se vocês O viram. Pedro, Pode falar. o Pedro Iva, que ele é um ex-integrante, né, do DOI-CODE, ele disse que institucionalmente não houve tortura. Se houve, foi em casos particulares. Sabemos que não foi assim, né? A tortura era regra e não exceção. É válido lembrar. Eu não sei se vocês viram. Um professor, agora eu esqueci totalmente, mas era um professor, ele falando que, tipo, na época dele, ele matava mesmo, fazia a chacina, né? Na favela inteira, matava a mãe, o pai, e até o filho mesmo, porque ele disse que tem que cortar o mal pela raiz, digamos assim, porque ele disse que filha de vagabunda, vagabundinha é.
Pra vocês verem, entendeu? Tipo, a, o que leva, tipo, uma pessoa a fazer isso, tipo, a crueldade, sabe? É um Eu vi, pensamento muito foi retrógrado, né? um Primitivo. Sim, professor de cursinho, não foi? foi. Se eu não me Eu engano, vi ele um era alguma vídeo. coisa do exército. Alguma prova, assim. Se eu não me engano, posso estar errado. Outra coisa também é que a mentira mais repetida, né, pelos esses defensores é que as torturas só foram direcionadas apenas a quem participou da luta armada. E a gente sabe que não, né? Tentaram esconder tantas torturas que fizeram com os índios, com os camponeses, como a gente tem relato Pessoas que não tinham daquele nada a ver com a camponês. história. E Exatamente, e também que eles não brigavam porque não gostavam do contra o governo, governo, porque não era não contra estavam o desse governo. lado. Isso. Era porque eles só estavam lá no canto deles, o governo chegou e falou: opa, essa terra é minha, não é sua. Eles queriam tirar qualquer um que fosse obstáculo deles na frente do caminho. Eles Uhum. iam torturar índio, camponês, ia pegar a apropriação dessas terras para eles Queria fazer mesmos. uma Eles não queriam estrada. saber, eles só queriam tirar eles do caminho pro objetivo deles. E como temos o exemplo, né, da Operação Araguaia, que deixou cerca de 70 pessoas desaparecidas. E, tipo, Desaparecido. no documentário até mostra, né, Sally, que eu tava conversando com tu ontem, que era com uma propaganda do governo pra, tipo, em relação aos índios, se eu não me engano, era pra catequizar, tipo, que agora eles vão ficar tudo certo, entendeu? Eles vão pegar aquela terra, vão catequizar os indígenas, vão fazer com que eles se interajam mais com as cidades grandes e tal. E, tipo, quem diz que eles querem isso, entendeu? Eles estão de boa, velho. Pra Exatamente o quê? Tipo, etnocentrismo, né? O pra... etnocentrismo, exercendo a cultura e levando sua cultura como se fosse melhor do que a não é do quem disse que eles outro. querem ser catequizados. Tipo, eles estão bem com a cultura deles, com as etnias dele. Que palhaçada. Eu, hein? Perdão aí Exatamente. pela Parece que revolta. a gente estava voltando a 1500, né? Tava só Não é? regredindo. Outro caso também que me deixou assim bastante chocada foi o caso de Sturt Rangel, né? Angel, não sei bem como se pronuncia, Sim. que ele foi apenas levado porque ele não contou quem era que estava em tal organização e daí foi morto, Ele nem fazia torturado parte primeiramente, da né? revolta. Isso, ele foi torturado, morto e depois, né, sua mãe também. Ah, e também, tipo, falando assim, né? Porque os guerrilheiros, tipo, eles também fizeram muitas coisas erradas. Tipo, eles, se eu não me engano, eles provocaram até um ataque, não foi no aeroporto de Guararapes, em Recife, que um que fazia parte do governo ali morreu e tal. Se eu não me engano, eles queriam atingir Costa e Silva, só que eles não acabaram tendo sucesso e tal. E, tipo, eles fizeram muitas coisas ruins, fizeram. Mas, tipo, não na proporção que os militares fizeram pra eles também, entendeu? Porque os militares, tipo, tinham muito apoio, tinham muitas alianças, né? Tipo, tinham muito armamento, muitas pessoas que pudessem fazer todo o processo ali, né, de matar e tal. E eles não, eles ficavam tendo que roubar as coisas pra poder ter o armamento e tal. E é isso. E um dos primeiros casos, né, de pessoas assim que chegaram a dar nomes realmente a quem participou, a nomes de empresários que participou, que financiou a ditadura, porque a gente sabe, né, que tá tendo um documentário que teve um empresário que ele financiava as torturas, inclusive ele ia no doicode para poder ver as torturas e ele tinha isso como prazer, né? E das primeiras pessoas, né, que falou, que botou a boca no trombone, foi o Rubens Paiva, que ele também, logicamente, ele foi torturado e assassinado. Ah, e essa, pra dar uma curiosidadezinha, né? Essa Comissão Nacional da Verdade, ela foi feita em 16 de maio de 2012. E em 2012, quem estava na presidência era Dilma Rousseff. E ela foi uma guerrilheira, minha gente. Vocês sabiam disso. Mas ela estava lá, meus anjos, né? Lutando lá, Lembrando que essa bem data aí militante. que Malu falou, ela é quando eles começaram a operar, mas ela foi fundada em 18 de novembro de 2011.
e teve a sua extinção quando teve até uma conferência e tal, está tudo gravado no YouTube, se alguém quiser pesquisar lá. Ela teve sua extinção no dia 16 de dezembro de 2014. O caso que acho que João Pedro estava falando no início, que foi da Aurora Maria Nascimento Furtado, também me deixou extremamente assustada, né, e apavorada com o que aconteceu. Qual foi esse, Porque esse caso? o último caso, que a mulher Da foi no criança. Não, Hum. que a mulher foi no necrotério e para poder ver o corpo da menina, e quando chegou lá ela estava com um dos Esse olhos mesmo. saindo, o maxilar afundado, diversas mordidas no corpo, enfim, outras coisas que não sei se é válido estar ressaltando O que aqui, você pulou, Malan? porque é demais. Lembrando que vocês já falaram isso, né? Só recapitulando aqui que não foram só os militares que fizeram essas coisas, essas atrocidades. Também tiveram alguns casos, pouquíssimos, mas tiveram alguns casos de baixas pelo lado, não, tipo, não só em confronto direto entre manifestantes e militares, mas também em, por exemplo, sequestros ou execuções, como o caso do empresário Henning Boelesen, que ele bancava a opressão do governo, bancava o governo, bancava o doicode, contribuía, né? E ele foi assassinado no meio da rua, basicamente. Seu corpo foi achado no meio da rua por pessoas normais. Ele foi assassinado por rebeldes da época. Ai, gente, eu acho isso tudo é muito triste, de verdade. Porque, tipo, imagina, tipo, seu filho some do nada Você tá chorando, maluco? tipo, não, por quê? Eu, hein? Aí, tipo, depois de anos, você sem saber, né, se seu filho tá vivo ou não, depois de anos você encontra o corpo do suposto, né? Porque às vezes eles podem, tipo, às vezes não é, sabe? O corpo da pessoa. E aí Uhum. você dá de cara com aquilo, você fica, tipo, completamente sem É chão. Tipo, tipo, eu é não tipo imagino isso atualmente, acontecendo comigo, gente. porque É tipo atualmente. Teve também alguns casos de mistura de corpos, só saindo um pouco do assunto, em cidades como, se eu não me engano, foi na capital do Amazonas, em que uma família, depois que a avó ou foi a mãe da família, eu não lembro ao certo, ela faleceu de Covid, e aí quando eles foram abrir o caixão, porque não podia abrir o caixão, né? A pessoa morreu de uma doença que é contagiosa, não podia abrir o caixão. Só que quando foram abrir o caixão, descobriram que não era ela. Aí, depois de um tempo, foi que eles conseguiram achar o corpo da mãe. muito pesado. E como o Pérez já trouxe assim, né, para a atualidade, a gente vê que até hoje a ditadura ela está presente em alguns militares, né? Como o Malu mesmo falou, o caso daquele professor que falou aquilo na aula. E a gente vê o quanto é importante, né? A gente lembra, como ressaltando isso que eu já falei no outro podcast, a gente ler, a gente saber da nossa história para não cometer os mesmos erros, para não deixarem cometer os mesmos erros, então para ficar alerta, para quando a Exatamente. gente vê, é quando a gente vê que estamos caminhando para esse futuro incerto. Principalmente a Comissão da Verdade, porque, tipo, por exemplo, a pessoa pode perguntar, o que foi a ditadura? Aí você conta e fala, não, isso é mentira, sei lá o quê. Como na época, né? Era, tipo, falavam das torturas e tal, mas o governo falava, não é boato, eles só querem, tipo, ai meu Deus, como é que fala? Desas- Desapropriar, não, desarticular. meu Deus, Enfim, ai meu velho, Deus, várias pessoas, ai, principalmente do perdão. interior. Várias pessoas, principalmente do interior, tipo, minha avó aqui. Eu já tive a curiosidade de perguntar pra ela como foi na época da ditadura, né? E ela falou que para ela não teve ditadura, porque não fez o menor sentido. Ela morava numa cidade do interior em que nunca Então, via é o que eu ninguém pergunto também de pra minha longe, avó. e pra ela Mas não ela, fez a menor diferença. Tipo, não tinha nada acontecendo aqui, entendeu? gente, é desestabilizar. Beijão.
É, No documentário, bem no finalzinho, né, conta um caso de um pedreiro que, se eu não me engano, era da Rocinha, né? A favela, que ele foi levado pelos militares e logo depois desapareceu. Ah, isso daí é Então, recente, né? Caso do. É é Amarildo? recente. Isso, isso. Lembrando bem o que Hum. acontecia, né? As pessoas eram levadas pelos militares e depois os militares falavam, olha, soltei, não fiz nada não. Agora, se ele sumiu, a culpa não foi minha também, né? É aquilo, né? O tempo passa e as atitudes continuam as mesmas. Sim. uma coisa que a gente tem que ficar alerta é a volta dessas coisas, né? Porque tá tendo recentemente, não agora, mas estava tendo manifestações ali em 2019, 2018, em que as pessoas pediam a volta, tipo, pediam a volta da ditadura militar, pediam a volta das cinco, pediam para derrubar o parlamento, coisas que são extremamente anti-institucionais, antidemocráticas, que a gente viu que não fizeram sentido na época e porque iriam fazer sentido agora. Isso daí foram pessoas que não tiveram nenhum familiar, ninguém que sentiu, não viu essa dor de perto, não sabe como foi terrível esse período no Na Brasil. verdade, isso é gente que, tipo, não tem informação, sabe? Pensa que foca. Porque na época, velho, o governo desmentia tudo, não mostrava nada. E, Não, não é tipo, por então nada não. Pode falar, mal. o povo pensa que, tipo, só foi aquela coisa, da economia. E também, como muita gente pensa que o governo de hoje tá, tipo, É porque o super de governo boa, só que é fazia muita horrível. propaganda. O governo fazia muita propaganda Sim. para dizer que aquilo era uma coisa benéfica. Mas Isso a depois gente que a também gente, pode observar no outro podcast, tá, gente? mas Só uma depois que a gente dica. vai pesquisar um pouco mais a fundo, a gente vê que não é uma coisa tão Uhum. maravilhas como eles falavam. Na verdade, foi mais prejudicial do que benéfico. Não, só voltando ao que eu tava falando, essa. Não é querendo farpar ninguém, querer falar nada de ninguém, não. Mas essa galera que tava querendo pedir isso daí é a mesma galera que acredita em kit gay que manda no zap, em mamadeira de piroca. É. Mas fazer o quê, né? É o Brasilzão. João E eu Pedro, acho que pelo eu não amor de concluí Deus. minha fala. Mas, você fala, Sônia, pode falar. Não, não, Eu pode tava... falar. Ah, tudo bem. Eu acho que eu não concluí minha fala, que eu tava dizendo, não era que, tipo, quando você vai contar o que foi a ditadura, vai que as pessoas não acreditam, né? Aí vai que. Aí essa comissão da verdade é justamente para isso. Porque o relatório é, tipo, oficial, entendeu? Ah, não tá acreditando nisso? Então é isso aqui, meu amor. Aí a pessoa, né, tem nem o que debater mais. Uhum. Outra coisa também que, quando o Pérez estava falando, eu lembrei que nessas manifestações tinha muitas frases parecidas com as manifestações lá que eles pediam. As manifestações que falavam que era pela família, pela religião, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é bem válido mesmo a gente dar uma busca no Google mesmo sobre as manifestações que teve no período antes da ditadura e as manifestações agora, para a gente ver que não é só coincidência, que não é só coincidência e que não vai ficar só por isso mesmo, se caso continue, se caso mantivermos os mesmos pensamentos, né? E, tipo, Isso. o presidente atual, né, veio aqui semana passada e eu tava vendo um vídeo, né, dele aqui e a galera tava falando, tipo, a nossa bandeira jamais será vermelha, tipo, coisas que na época o povo falava também, entendeu? Então, tipo, passou os anos, mas, tipo, se você vê, ainda é a mesma coisa, velho. Quase nada mudou. Isso, isso. Então, acho que a lição, mais uma vez, que fica para esse podcast como outro, né? É que a gente precisa estudar o passado, estudar a fundo mesmo e olhar para o presente e ver o que está acontecendo para a gente seguir os mesmos rumos que nós já consideramos que Exatamente. não podemos voltar de maneira alguma, porque foram períodos horríveis e que só foram períodos legais para quem estava na classe A, né? Na classe média, enfim. É Suelen elite. Frases 2020. Hum. Mas é isso, né, gente? Vamos encerrar mais um podcast aqui. Vamos, eu acho que Já deu, deu né, para tempo, esclarecer as coisas e tal. né? Depois dar Então, uma breve assim, pincelada ali sobre o trabalho, né? Sobre esse documentário Isso. que a gente precisa isso, assistir. ressaltando mais Alguém, uma vez.
é bom vocês darem uma olhadinha lá no documentário, porque a gente só está fazendo uma análise aqui, uma análise bem breve. Exatamente. Então, Pode até, dá uma tipo, olhada. assistir o documentário e depois vem aqui, né, pra ver meio que Reassistir uma nosso resenha, podcast. né? Ver a nossa opinião sobre. Opiniões diferentes da sua. É, É isso, rapaziada. Ficamos aqui com o nosso segundo gente, episódio. Queria adorei, agradecer a não sei todo mundo que vocês, está mas assistindo. Fala. gostei muito. É isso, a gente fica aqui com o nosso segundo episódio. Agradecer a todo mundo que teve o tempo aí de assistir. A nossa professora, que eu sei que é a nossa fã número um. E é isso, vamos ter mais episódios. Fiquem na guarda. Lembrando, links na descrição. Se alguém quiser assistir o último episódio do podcast, pode abrir a descrição do vídeo que vai encontrar. Vai estar também o link do documento que a gente tá falando aqui das 13 perguntas e do documentário, se você tiver a curiosidade de assistir. Gente, eu queria É ressaltar isso, uma. gente. Peraí, eu queria ressaltar uma última pode coisa. falar. Nós somos alunos do Instituto Federal da Bahia, Campus Paulo Afonso, e cursamos o curso de biocombustíveis de terceiro ano. Beijos. Beijo, É gente. nóis. Até Beijos, a próxima. beijos. Boa noite. Boa noite, boa noite.